Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos Lima. Vou cantar um pouquinho aqui para vocês, para ver se vocês lembram de alguma coisa. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno bote. Vinham navegando rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E um índiozinho olhou para baixo e o bote quase virou. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 num pequeno bote. Ok? Ó, quantos índiozinhos tem mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a música estava certa, né? Vocês viram? Nós contamos usando índiozinhos. Os índiozinhos nos ajudaram a fazer uma contagem. O que nós usamos também para contar? Quais outras coisas nós usamos para contar? Tampinhas, né? Quantas vezes o professor já usou tampinhas com vocês? Ah, junta aí 10 tampinhas, que você vai ter uma dezena. Tira dessas 10, 5 tampinhas. Quantas e quantos cálculos, né, você já fez? A professora pediu, ou até a mamãe e o papai, né, nesses dias em casa, fez você contar através das tampinhas. Muitas vezes, né? Muitas e muitas vezes. E também, quantas vezes ó, vocês contaram, ó, palitinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes vocês também usaram os palitinhos, né, de picolé, né, daquele outro tipo também, mais compridinho, mais fininho. Enfim, uma série de situações que nós contamos e usamos informações dentro da matemática. Mas também tem outro tipo de informações que nós podemos tirar, outro meio de nós aprendermos. Através, sabe de quê? De gráficos e de tabelas. Quantos de vocês já tinham visto algo parecido assim? Vocês veem nas redes sociais, né? Vocês veem em jornais. Vocês já viram em revistas mostrando números? Pois essa aqui é uma representação de um gráfico, né? Um gráfico de colunas. Nós vamos ver mais um pouco, ok? Então, várias e várias situações para nos auxiliar você no aprendizado através de contagem, de resolver situações dentro da matemática, usando os gráficos e as tabelas. Quando o professor vai fazer uma votação na sala, qual fruta é melhor? Qual brincadeira nós vamos escolher? O que nós vamos brincar hoje na hora do recreio? Né assim? Aí coloca lá, né, no quadro, lá na salinha, ó, o número tal ganhou votos, ganhou mais votos. A brincadeira do pega-pega ganhou. Ou a brincadeira do esconde-esconde. Enfim, isso tudo vocês estão trabalhando dentro de tabelas, dentro de gráficos, dentro de informações que você nem sabia muito o nome, ou até sabia, mas não estava lembrando, ok, crianças? Olha aqui, ó, eu vou dar 3 dicas para ler e interpretar gráficos, ok? Nós observarmos nos gráficos e nas tabelas. Ó, confira se as informações do gráfico batem com o enunciado do exercício. O que é o enunciado? Que está em cima, que está ali informando. É o que está lhe dando, de fato, a explicação. Se o gráfico é sobre frutas, tá lá a fruta, manga e tal, só que na hora lá em cima pergunta, quantas pedrinhas tem? Não tá certo, né? Então, o que está em cima no gráfico, no enunciado, no início, no título do gráfico, tem que estar também sendo referência dentro do nosso
É gráfico e da nossa tabela. Entenda qual tipo de informação está destacada no gráfico ou tabela, né? E o seu tema. Interprete com calma, pois geralmente as questões são contextualizadas. Volte a observar e a ler o gráfico, a tabela, né? Quantas vezes for necessário. Porque às vezes você pode imaginar assim, ó. Ah, esse aqui é maior, esse aqui é mais alto. Olha, esse aqui é bem mais alto, né? Ó, bem mais alto. Então esse aqui é maior, você fica nessa. Geralmente os mais altos são mais. É a quantidade maior. Porque às vezes você pensa assim, ah, não, a cor azul é o maior. Tudo isso é explicado no gráfico, tudo isso é explicado dentro do gráfico. Então você tem que ficar atento a todas as informações que estão dentro desse gráfico. Fazer os cálculos necessários, observar. Às vezes vocês têm mania de falar assim, ah, eu acho que é essa. Se identificou, não foi? Pois é, mas não tenho que achar, eu tenho que ter certeza. Se eu tenho dúvida, eu vou olhar o gráfico novamente. Por exemplo, qual a diferença de um para o outro? Quando eu penso em diferença, automaticamente eu penso em subtração. Eu vou tirar do maior, eu vou tirar a quantidade menor para saber qual é a diferença. E o resultado geral, eu vou colocar lá. Então, sempre tem que estar ligado nas informações, no contexto, né? Como está sendo abordado aquele assunto dentro do gráfico e da tabela. Ah, professor, está ficando complicado. Não, você só tem que interpretar. Você não lê um texto? Você pega o texto, lê ele todinho, você lê novamente e você interpreta. Não é assim? Tem as perguntas. O gráfico é da mesma forma. Só que o gráfico, o gráfico e a tabela, você observa informações mais claras. Só que disponíveis, né? Mostradas de formas diferentes. Tudo bem até aí? Então tem que ver. Se, às vezes a pergunta está tudo sobre tampinhas, aí no final está falando sobre palitos. Pode até não mudar, porque as quantidades vão ser as mesmas, mas você vai pensar, ó, tá errado, professora, porque tampinha, ou é tampinha, ou é o quê? Palito é tampinha? Então tem que estar sempre atentos, porque pode mudar o resultado. Você pode confundir as frutas, se for frutas, as brincadeiras, você pode confundir os desenhos, as imagens, as cores. Então é interessante que você preste bastante atenção em cada parte dos nossos gráficos, né? E também das nossas tabelas. Ó, o que é uma tabela? Uma tabela apresenta os dados como uma tabela de linhas e colunas, ok? E é usada para ver os detalhes e comparar os valores ou quantidades. Linhas é na horizontal, as linhas, né? E as colunas, né? Na vertical. Colunas e as linhas, ok? Tudo bem até aí? E o que são gráficos? Gráficos são representações de dados por meio de recursos visuais, com o objetivo de destacar informações para que fique mais fácil a sua compreensão. Em vez de você pegar um texto e ler um monte de coisa, e ler informações, e você ficar ali, o gráfico ele resume e mostra o foco principal. A professora fosse fazer uma enquete, né, uma pesquisa sobre a sua comida preferida, aí ele ia escrever lá os alunos, fulano, beltrano, o nome de cada um, eles gostam de comer macarrão, galinha, isso, ia fazer um texto enorme e você ia olhar e não ia querer ler. Quando ela coloca num gráfico, os alunos da professora tal e os alimentos que eles mais gostam, pronto. Aí vai colocar lá o nome de vocês e o alimento do lado. Os alimentos que forem mais em destaque, ela vai colocar lá a votação. Aí ela já fez uma tabela. E ela pode pegar essa tabela e transformar também num gráfico. Ficou mais interessante? Ficou mais fácil de entender? Do que se você for ler um texto, um monte de palavras, um monte de coisa.
ia ficar como? Ia ficar um pouco cansativo, né? Que também seria interessante, mas sendo a informação mais clara, melhor. Tudo bem até aí? Gráficos e tabelas? Agora, nós vamos observar um exemplo de um gráfico, ok? Presta bastante atenção, porque você pode até, isso aí eu sei a cor e tal. Cada gráfico tem um tema. Vocês aprenderam, não foi? Cada gráfico é de uma forma, cada gráfico é de um jeito. Tudo bem? Olha aí, ó. Alimentos preferidos pelas crianças da turma. Nós falamos de alimentos, não foi? Nós estávamos aqui falando de alimentos. Observem aí, ó. Tem no máximo 10, né? Vamos ver direitinho quais são os elementos que nós podemos encontrar aqui, as partes que nós podemos encontrar dentro desse gráfico. Olha aqui, ó, o título, né, o enunciado. Alimentos preferidos pelas crianças da turma. Pode ser minha turma, pode ser a sua turma, pode ser a turma de qualquer pessoa. Não está especificando a turma de ninguém. Até porque nós estamos tomando posse, né? Faz de conta que é a nossa turma. Hoje a nossa turma é enorme, né? Nós fazemos parte, todos nós, da mesma turma. Que legal, né? Então, não ia colocar a turma de alguém específico. Então, é a nossa turma. Ok, crianças? Olha aqui, ó. As quantidades, ó, tem de 0 até 10. Então, a votação não vai passar o máximo, o maior número de votados, né? De alimentos votados, não vai passar de 10. Então, a gente sabe que isso aqui são as numerações, do 0 até o 10. O que tem mais? Ó. E aqui é o que é os alimentos, ó. Massa. Massas, até o miojo entra aqui, né? Aquele miojinho que a gente come às vezes, né? Aquele macarrãozinho entra aqui, massa. Aí hambúrguer, ó, batata frita. Oh, coisa boa, né? E salgadinhos. E nós temos também a pizza. Então, é batata, hambúrguer, batata, massa, hambúrguer, batata frita, salgadinhos e pizza. Esses foram os alimentos que foram votados nessa turma. Faz de conta que você está nessa turma. Tudo bem? E quem foi? Vamos observar aqui. Quem será que foi, ó? Ó, o mais votado foi quem? Foi a pizza. Por quê? Porque muita gente escolheu a pizza. 10, ó. 10 crianças escolheram a pizza. Então, ela foi o mais votado. Quem foi o menos votado? Os salgadinhos. Somente quantos? 2 crianças escolheram os salgadinhos. Ok? Então, foi o menos votado, ó. Aí, quem escolheu batata frita, ó, foi quantos? 6. 6 crianças escolheram batata frita. E hambúrguer. 4 crianças escolheram o hambúrguer. E a massa? 8, né? 8 estudantes, 8 crianças escolheram a massa. Vocês observaram tudinho, ó. Tem várias e várias informações, mas dentro de um sistema, ó, dentro de um gráfico, dentro de algo mais claro. Eu vou olhar ali, ó, alimentos preferidos pelas crianças da turma. Então, eu vou olhar ali, quando eu olho para essa parte vermelha, eu já sei que foi o mais votado. Aí eu olho para baixo e vejo que foi a pizza. Aí, automaticamente, já vou ver o quê? Salgadinho, que foi o menos votado. Aí pode gerar outras e outras e outras. A professora pode ter a estratégia de colocar. Agora vamos ver entre pizza e massa. Porque aqueles que votarem em hambúrguer, batata frita e salgadinhos vão ter que optar por pizza ou por massa. Vocês estão entendendo? Tantas e tantas coisas dá para se fazer dentro de um gráfico. E tantas informações contidas dentro de um texto, né? Dentro de algo tão pequeno, dentro de uma representação tão pequena, né? Em vista de um texto enorme. Tudo bem, crianças? Até aqui tudo certinho? Eu vou ficando por aqui nesse momento. Não esqueçam, viu? Para que vocês possam acessar essa aula e outras aulas, vá lá na nossa plataforma Eduque. Junto nós somos mais fortes, vamos aprender juntos, ok, crianças? Tchau, tchau e até logo!